E olha, na terceira reportagem da série Águas de Floripa, o repórter Tony Borges mostra como é tratada a água que abastece Florianópolis e por que ela falta tanto no verão. Pois é, e muitos consumidores, né, Sabine, desconfiam aí da qualidade da água que é fornecida pela Casan. Agora, os especialistas nesse assunto afirmam que um dos mananciais está contaminado e que os reflexos para a saúde podem vir a longo prazo. É deste rio transparente que sai parte da água que vai abastecer Florianópolis. O monitoramento da qualidade começa aqui mesmo. Técnicos da Fátima coletam e fazem análise do produto. Aparentemente a água é límpida. Sim, essa água, ela a 500 metros acima, ela sai de dentro do parque da Serra do Tabuleiro, né? E ela sai praticamente intacta. A partir do momento que ela sai, ela entra na APA. E aí já tem plantação, tem animais, né, tem casas, moradias, então aqui ela já deve ter alguma contaminação. É isso que a gente quer analisar. Né? O Rio do Braço é um dos tantos mananciais que desaguam no Rio Pilões e formam esta represa. A água do Rio Pilões sai aqui de Santo Amaro da Imperatriz e percorre cerca de 50 quilômetros até Florianópolis. Aqui nesta barragem existe a primeira filtragem, onde são retidos galhos e folhas. O rio segue seu curso normal e parte da água é desviada para dutos como este, até chegar à estação de tratamento da Casan, em Palhoça. Aqui na ETA, em Palhoça, chegam as águas de dois rios. A do Pilões é esta mais clarinha. Já a água do Rio Cubatão é bem mais turva. É neste galpão coberto que acontece o tratamento, tudo guiado pela tecnologia. No laboratório, onde acontece a análise do produto, equipamentos de última geração, onde o resultado sai na hora. E este local aqui é uma espécie de cérebro da estação de tratamento de água aqui da Casan, em Palhoça. É a sala de operação. É aqui nessas 3 torneiras que a gente vê a qualidade da água. Aqui, por exemplo, vem água bruta, direto do rio. Já nesta segunda torneira, essa do meio aqui, a água filtrada. E aqui, a água tratada. As amostras retiradas aqui são analisadas em equipamentos digitais, como este aqui. A amostra é feita de 2 em 2 horas. Muitos consumidores veem a água fornecida pela Casan com desconfiança. É o caso da Ana Paula. O produto que vem pelo cano é utilizado na limpeza da casa, no banho ou no vaso sanitário. Para cozinhar, ela só utiliza água filtrada e para tomar, água mineral. E eu sempre tive essa preocupação em usar água mineral ou água do filtro, por falta de confiança mesmo do tratamento, de como tubulação, é uma preocupação visando saúde mesmo. O consumo de água mineral em Florianópolis, segundo este empresário, teve um incremento de 10% em um ano. No verão, o aumento nas vendas chegou a 30%. Mas a gente espera que esse crescimento se mantenha estável nos 10%, pelo menos nos próximos 5 anos. Como muitas pessoas deixaram de consumir a água que vem da torneira, fomos até a Universidade Federal de Santa Catarina conversar com um especialista no assunto. O professor e doutor, graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental, coloca em dúvida a qualidade fornecida pela Casan, principalmente no sul e leste da ilha. A qualidade da água em Florianópolis hoje é um problema. Tanto da água que vem do continente, quanto a água que é coletada dentro da ilha, principalmente a água da Lagoa do Peri. Então a água da Lagoa do Peri, ela nos últimos anos desenvolveu muito uma cianobactéria que produz uma cianotoxina, mas ela produz essa cianotoxina em baixa concentração, não é muito forte. Mas os nossos sistemas de tratamento não estão preparados para remover. A curto prazo não tem muito risco, porque é uma concentração pequena, mas a longo prazo não se sabe direito o que isso pode acontecer.
Essa alga, ela tem potencial, já houve registros em outros lugares do mundo, em que ela tem potencial, então, para causar efeito ao ser humano. Isso não foi registrado na Lagoa do Peri, mas existe o potencial da cianobactéria, sim. Então, existe toda uma preocupação na legislação para abastecimento de água, né? Onde tem que ser avaliada a quantidade de células ou de organismos desses cianobactérias. Se a água fornecida pela Casan não tem a qualidade que o consumidor merece, a falta dela é pior ainda. Durante a temporada de verão, comerciantes, moradores e turistas sofreram com a falta do líquido precioso. O jeito para muitos foi fazer as malas e passar o resto das férias em casa. Estamos indo embora porque assim não há condições, né? Infelizmente, assim, a ilha está deixando a desejar, né? Quem não tinha outra solução ficou à beira de um ataque de nervos. Imagina aquele marzão logo ali e na torneira nem uma gota de água? Tem água dentro desse caminhão, cara. Você vai dar ré ali agora, meu irmão. E vai colocar água na nossa casa ali. Porque o que está acontecendo? É bacana? Quem que mora nesse prédio? É 10 vezes que vem água nesse prédio, cara. Nós estamos sem água, doutor. Tem criança ali dentro, ali, rapaz. A desculpa para a falta de água no verão em Florianópolis foi a chegada de muitos turistas, como se isso fosse uma novidade. Mas como explicar então a falta de água fora da temporada? 3 dias a fio que a gente está sem água direto mesmo, então é bem complicado, porque você sai de manhã para trabalhar e não tem água para tomar banho, não tem água para lavar uma louça, não tem água para fazer comida, não tem água para nada. Para minimizar a falta de água, já a partir do próximo verão, o governo do estado anunciou a construção de 2 adutoras. A ampliação da estação de tratamento já começou. O compromisso da Casan, em outras audiências, entrevistas, é que ela ficasse pronta até o verão, né? Mas como a obra sempre estão sujeitas a questões climáticas, né, e às vezes aditivos de contrato, ela pode ter um atraso que pode ser imprevisível, né? Mas a princípio ela deveria estar pronta até o verão. Pois é, Roberto Azevedo, bom dia para você. Bom dia, Política Sabina. de saneamento chega a ser uma garantia de saúde pública? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Bom dia a você que nos assiste. Esta é a lógica. Só que por anos a fio, governos do Brasil e dos estados e dos municípios não investiram em saneamento, porque é aquela obra que não aparece. A obra que está enterrada, o cano, a adutora só aparece quando está sendo construída. Depois de pronta, ela é tapada. Então, essa é a realidade. Este é um problema e nós vimos uma situação ideal. Nós vimos uma situação ideal, com tratamento de água, com acompanhamento, com um trabalho sério, com tecnologia, como mostrou o nosso colega Tony Borges. Essa é a questão. E nos outros lugares onde não tem isso? Como é que está a saúde da população? Se você investir em saneamento, você diminui a presença de pessoas em postos de saúde, em hospitais. Tem muita gente com problemas gastrointestinais provocados pela água ou pela falta de qualidade dela. E agora nós temos uma cianobactéria, né? Interessante, achei interessante. Isto é a prova de que existe um controle, mas tem que haver um investimento. E outra coisa que nos preocupa tanto quanto a questão da água, que é um problema mundial, nós ainda temos mananciais, tem lugar que não tem mais. A água vai ser a grande riqueza deste século e do próximo. Quem tiver água tem tudo, tem um produto até para exportar. E nós ainda temos abundância em água mineral, fontes de água mineral, que tem origem vulcânica. A questão do resíduo sólido, do lixo orgânico. Este é outro grande problema, porque é um ciclo. Se você não cuida bem do lixo, você pode contaminar até o lençol freático, de onde vem a água. Também vem a água, que é a água perfurada dos poços artesianos. Esta é a questão. Se você não fizer esse tratamento de saneamento básico, não adianta investir na outra ponta, em hospitais, postos de saúde. Isto é saúde pública. E as pessoas só pensam no fim. Tem muita gente com dor de barriga, dor de cabeça, dor de estômago, que é por causa da qualidade da água. Ou pior, pela falta dela. Pois é. Roberto, até já aqui no SNOR com mais informações.